assassino implacável sem propósito na vida e um monstro imortal capaz de destruir qualquer coisa em seu caminho. Essas são as 6 formas de Gabimaru em Hell's Paradise. E vamos começar com sua forma, o vazio. Então, a história de Gabimaru começa durante o período Edo, na vila de Iwagakure. Iwagakure é basicamente uma vila poderosa de ninjas que criam guerreiros sem emoções, cujo único objetivo é cumprir suas missões. Foi lá que Gabimaru nasceu, filho de um casal de ninjas da vila. Um detalhe interessante é que seu nome de nascimento nem era Gabimaru, mas sim Saku, que significa florescer. Como era de se esperar, a infância de Saku foi sombria, e tudo começou quando seus pais decidiram abandonar a vida de shinobi e deixar a vila para que ele pudesse viver como uma criança normal. O problema é que o líder de Iwagakure descobriu isso e, digamos que ele não ficou nada feliz. Então, ele acabou matando os pais de Saku e tomando o garoto sob sua tutela. A partir daí, Saku treinou todos os dias com o líder da vila, se tornando um guerreiro sem piedade, aparentemente sem emoções também, criado apenas para agir como uma arma. Após passar pelo treinamento brutal da vila e derrotar o ninja mais forte da época, o líder finalmente deu a Saku o nome de Gabimaru, que basicamente é o título dado ao ninja mais forte da vila. Durante seu treinamento, Gabimaru desenvolveu um corpo desumano que permite realizar feitos que nenhum humano comum conseguiria. Isso inclui coisas como deslocar o próprio pescoço, parar seu coração por um tempo e sobreviver a praticamente qualquer coisa sem ferimentos nenhum. Em algum momento, ele também aprendeu a usar ninjutsu, que são basicamente técnicas especiais que algumas pessoas conseguem usar nesse universo. O ninjutsu de Gabimaru gira principalmente em torno do uso de chamas para causar queimaduras severas em seus alvos. Ele também é bastante resistente ao fogo. Uma prova é que ele sobreviveu a ser queimado vivo logo no primeiro episódio do anime. Enfim, com o passar do tempo e conforme completava mais missões para a vila, Gabimaru acabou construindo uma reputação medonha. Em todo o Japão ele ficou conhecido como Gabimaru, o vazio, um guerreiro vazio, sem emoções e com o único propósito de eliminar suas presas. Ele era basicamente uma lenda viva, temido tanto por aliados quanto por inimigos. Porém, isso não duraria para sempre, porque foi justamente essa habilidade e talento que levaram à sua queda. Ainda faltam 5 formas, então vamos continuar com Gabimaru casado. Gabimaru era tão bom em seu trabalho como o maior assassino de Iwagakure que o líder da vila decidiu lhe dar uma recompensa. Tipo assim, o líder tinha a ideia de criar mais assassinos shinobi superpoderosos para a vila. Para isso, ele organizou o casamento de Gabimaru com sua própria filha, Yui. A lógica era simples. Gabimaru era um shinobi de elite, enquanto Yui vinha da mesma linhagem poderosa do líder da vila. Então, unir os dois resultaria em filhos ainda mais fortes. Porém, isso logo se mostrou um grande erro. A única coisa que o líder não percebeu é que Yui era diferente de todos os outros da vila. Ou seja, ela era uma pessoa decente, que valorizava amor e perdão e bem, em vez de lealdade cega. Além disso, apesar de todas as conquistas de Gabimaru como assassino, ele também tinha dúvidas sobre esse estilo de vida. Então, conforme os dois foram se aproximando, Yui conheceu a verdadeira natureza do Gabi e o convenceu de que ele ainda merecia redenção e uma vida normal. E bem, daí em diante tudo começou a ir por água abaixo. Tudo começou em uma missão em que Gabimaru e seu grupo deveriam recuperar o registro de um cliente. Normalmente, isso significa eliminar qualquer pessoa no caminho. Mas dessa vez, Gabi simplesmente se recusou a tirar qualquer vida. Isso fez alguns shinobi desconfiarem dele, culpando seu casamento com Yui por essa fraqueza. Começaram a achar que Gabi tinha amolecido, algo imperdoável para um guerreiro como ele. A situação só piorou quando Gabi decidiu poupar o alvo na missão seguinte. Isso enfureceu completamente a equipe de Gabi, que o atacou, forçando Gabi a contra-atacar e matar todos. Logo depois, ele voltou para casa com Yui, que reforçou ainda mais sua influência ao dizer que, apesar de tudo, ele sempre seria seu marido. A essa altura, a notícia que Gabimaru matou seus próprios companheiros já havia chegado ao líder da vila. Gabi, então, fez um pedido formal para que ele e Yui pudessem deixar a vila e viver uma vida normal. O líder concordou com uma condição, que Gabimaru realizasse uma última missão. O que ele não sabia é que tudo isso era uma armadilha para eliminá-lo. Pouco tempo depois, Gabimaru foi emboscado por um grupo de ninjas e entregue às autoridades. E é justamente aqui que encontramos o início da história, com o nosso protagonista tendo perdido a vontade de viver após ser separado de sua esposa e traído pelo líder. Gabimaru então decidiu esquecer seu passado, tentando apagar Yui e qualquer esperança de uma vida normal. Logo, as autoridades o condenaram à execução, e o nosso herói não se opôs. Afinal, ele não tinha mais motivo para viver. E agora, em termos de força, surpreendentemente, essa versão é praticamente igual à anterior. Porém, sua nova visão de mundo torna mais contido e menos disposto a usar todo o seu poder. Isso fica claro logo no começo do anime, já que Gabi nem tenta fugir da prisão, mesmo podendo facilmente se livrar dela.
Ele também não tenta se defender das execuções contra ele. Tudo muda quando ele conhece Sagiri, uma carrasca samurai enviada para matá-lo. Insano! Ao perceber que ela realmente tinha poder para matá-lo, Gabimaru finalmente começa a se defender e mostra suas habilidades iradas. Ao ver sua vontade de lutar, Sagiri o convida para uma expedição em busca do Elixir da Vida, o que lhe garantiria perdão caso tivesse sucesso. Querendo ver sua esposa novamente, Gabi aceita. Antes disso, porém, ele precisa garantir sua vaga eliminando outros prisioneiros. Ele não queria fazer isso no começo, pois estava tentando mudar, mas como os outros criminosos não recuaram, ele foi forçado a agir. É aqui que vemos um vislumbre do Gabimaru vazio, com suas habilidades absurdas ao derrotar todos os inimigos com facilidade. E sim, foi muito brutal. Essa forma de Gabimaru só tira vidas quando é absolutamente necessário. Algo diferente aconteceu. Diferente de antes, ele não está vazio emocionalmente. Isso também muda seu estilo de luta, tornando-o mais aberto a confiar nos outros. Surpreendentemente. Isso fica evidente quando ele e Sagiri enfrentam Rokurota. Essa luta fez Gabi perceber que não pode fazer tudo sozinho. Nossa, será? Pois ele decide lutar ao lado de Sagiri para derrotar esse monstro infeliz. Sagiri inclusive salva a vida de Gabimaru, algo que certamente nunca tinha acontecido antes. E embora essa versão seja possivelmente mais fraca que a original, o vazio, não se preocupe. Isso não vai durar muito, porque Gabi está prestes a ficar muito mais forte. Força total! Gabimaru à beira da morte. Agora, antes dos maiores powers-ups da série, precisamos falar rapidamente dessa forma. Esse é um estado que Gabi entra quando está perto de perder uma batalha. Nesse momento, seus instintos shinobi assumem um controle, e ele usa toda a sua energia para derrotar o inimigo, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida. O líder da vila o treinou para agir assim, quase automaticamente, tornando essa forma extremamente perigosa. A primeira vez que vimos isso foi na luta contra um Tenzen, Jujin. Embora Gabi tenha resistido bem no início, ele acabou sendo superado quando Jujin assumiu sua forma monstruosa. Foi aí que seus instintos entraram em ação, e ele decidiu derrotar o inimigo a qualquer custo. Sabendo que morreria, ele colocou o próprio corpo em chamas, tentando levar Jujin junto com ele. Felizmente, Mei conseguiu salvar Gabi antes que ele se matasse completamente. Gabimaru desbloqueado. Eventualmente, durante sua aventura na ilha, Gabimaru encontrou alguns Doshi, que são basicamente criaturas grotescas que servem como executores da ilha. Durante esse confronto, mesmo usando todo o seu poder no início e técnicas shinobi, Gabi simplesmente não conseguiria derrotá-los. Porém, com a ajuda de Mei, Gabimaru finalmente aprendeu a controlar o Tao. Ele fez isso ao aceitar suas limitações e basicamente abraçar tanto suas forças quanto suas fraquezas. O Tao é um dos principais sistemas de poder em Hell's Paradise. É basicamente uma força vital que existe em todos os seres vivos e até em objetos. Uma pessoa pode ultrapassar seus limites físicos normais. Ela pode sobreviver a ataques letais, causar muito mais dano e até perceber tudo ao seu redor sem usar seus sentidos físicos. Assim que Gabi entendeu isso, ele conseguiu desviar dos projéteis imbuídos com o Tao dos Doshi, mesmo sendo invisíveis a olho nu. Ele também passou a sentir os pontos fracos dos inimigos e acertar golpes fatais. Apesar desse aumento absurdo de poder, o próprio Gabimaru sabia que apenas arranhou a superfície dessa habilidade misteriosa e acabou desmaiando logo depois. Mais tarde, ele participaria de outra luta. Dessa vez, enfrentou Chobi, um criminoso poderoso que se transformou em um híbrido imortal meio humano, um meio monstro. Apesar da força de Chobi, os dois começaram a lutar equilibrados, e conforme a batalha avançava, Gabi demonstrou várias habilidades impressionantes, principalmente variações de seu ninjutsu de fogo. Porém, assim como antes contra os Tenzen, Gabi acabou sendo forçada a usar tudo de si e arriscou a sua própria vida para derrotar o inimigo. Mas, por mais uma vez, Gabi interveio antes que ele pudesse executar seu ataque fatal. Antes de falarmos da forma final do Gabimaru na obra, vamos dar uma passada rápida em Gabimaru com a Flor do Tao. Apesar de estar muito mais forte após aprender a usar o Tao, Gabimaru ainda não era poderoso o suficiente para derrotar os Tenzen. Isso ficou claro na luta dele e da Izuhira contra Han. No começo, a batalha seguiu os padrões das anteriores, com eles conseguindo vantagens enquanto Han estava em sua forma humana. Porém, quando Han se transformou em sua verdadeira forma, tudo mudou. Então, em um último esforço para sobreviver, Gabimaru injetou em si mesmo a Flor do Tao, obtido dos restos de outro Tenzen derrotado chamado Mudan. A Flor Tao é basicamente uma forma de energia vital usada pelos Tenzen para regeneração. Ao consumi-la, Gabimaru derrotou um aumento imediato de poder, além de regeneração absurda. Mas, apesar de parecer incrível, a Flor do Tao é extremamente arriscada. Inicialmente, ela causa uma sensação de euforia, mas depois leva um processo chamado de arborificação. Mas isso aqui vai te surpreender. Em termos simples,
Isso transforma uma pessoa em uma planta. Uau, isso é muito top. Porém, em casos raros, quando alguém tem uma vontade de viver inabalável, o usuário entra em um novo estado de existência. Isso é inacreditável. Basicamente, vira um super-humano, com capacidade de se curar de qualquer ferimento. Por outro lado, surpreendentemente, isso significa deixar de ser completamente humano. É um preço alto, e que Gabimaru estava disposto a pagar ao enfrentar um dos Tensen mais fortes. Insano! Voltando à luta, esse power-up permitiu que Gabi sobrevivesse aos ataques de Han, se regenerando completamente. No fim, essa forma foi crucial para que Yuzuriha encontrasse uma abertura e acertasse o ponto fraco de Iran. A forma de Flower Tal do Gabimaru também se mostrou extremamente útil, quando ele teve que enfrentar Kinkakubo e Ginkakubo, dois shinobis de Iwagakure enviados para executá-lo. Porém, a missão deles falhou completamente, já que Gabimaru já estava se tornando praticamente imortal graças à flor do Tal, circulando em seu corpo. Usando seu domínio de Tal, ele conseguia prever facilmente os ataques da dupla, garantindo mais uma vitória. Depois disso, Gabimaru quase perdeu o controle da Flower Tal em seu corpo, quando ele reagiu à presença de Jujin em sua forma Banco. Isso fez com que Gabimaru quase passasse pelo processo de arborificação, porém, graças à sua força de vontade inabalável, ele conseguiu impedir que se transformasse em uma árvore. Forma final de Gabimaru. A forma final de Gabimaru surgiu durante sua luta contra Shija, sua amiga de infância, que também era uma das shinobi enviadas pelo líder da vila para a ilha. Durante esse confronto intenso, o principal objetivo de Shija era basicamente fazer Gabimaru voltar à sua forma original, o vazio. Porém, a essa altura, nosso protagonista já havia abraçado sua humanidade e não tinha intenção alguma de voltar atrás. Os ataques iniciais de Shija foram difíceis de lidar para Gabi, especialmente porque ele ainda estava enfraquecido após suprimir a influência de Jujin. Para piorar, Shija tentou manipular Gabimaru, fazendo-o acreditar que sua esposa Yui nem sequer existia. No entanto, ele acabou confirmando que ela era real, obviamente. Isso deu a Gabimaru um novo fôlego, permitindo que ele voltasse a lutar contra Shija. Shija chegou até a usar uma técnica característica de Gabimaru, o Nimpo Hiboshi, contra ele, antes de tentar perfurar seu coração. Porém, a batalha acabou com Gabimaru saindo vencedor, já que seu corpo, fortalecido pelo Flower Tal, permitiu que ele utilizasse uma nova habilidade chamada Nimpo Hiboshi, Saidai Karyoku, Grande Campeão. Essa é basicamente uma versão aprimorada dessa técnica que ele usava antes, mas com chamas muito mais poderosas. Sem outras opções, Gabimaru acabou usando essa técnica para queimar Shija viva. Cara, eu adorei isso. No entanto, o momento em que Gabimaru realmente atingiu seu auge foi durante sua batalha final contra Rien. Durante esse confronto, Gabi contou com a ajuda de seus aliados, e junto com eles conseguiram derrotar a criatura quase imortal. Então acabou? Ainda não. Logo depois, descobrimos que Rien havia aprendido todos em Genjutsu, em outras palavras, uma ilusão criada para fazê-los acreditar que tinham vencido. Rien reapareceu em seguida, o Tensen mais poderoso, forçando Gabimaru a arriscar sua própria vida mais uma vez e atingir a si mesmo. Porém, Rien sobreviveu ao ataque quando Gabimaru foi distraído ao pensar em Yui, permitindo que ele interferisse no Flower Tal dele. Mais uma vez, Gabimaru quase se transformou em uma planta, mas Sagiri conseguiu ajudá-lo a tempo. Ela começou imediatamente a cortar grandes partes do corpo de Gabi com uma katana para salvá-lo. Esse plano insano funcionou, e Gabimaru junto com Sagiri finalmente conseguiram derrotar Rien. Durante isso, Gabimaru também encontrou o corpo preservado de Jofuko, o marido de Rien quando ainda eram humanos, mas em vez de destruí-lo, ele decidiu deixá-lo em paz. É o nosso grande herói. Rien perguntou por que ele fez isso, e Gabimaru responde que sentia empatia por ela, já que todo aquele sofrimento vinha do desejo de reviver alguém que amava. Oh, eu achei fofo. No fim, Rien finalmente aceitou que nunca mais veria Jofuko e decidiu sacrificar sua própria vida para curar Gabimaru e Sagiri. E é aqui que Hell's Paradise mostra sua forma final de Gabimaru. Não se trata apenas de poderes incríveis ou técnicas ninjas flamejantes, mas sim de entender o significado de ser humano de verdade, aceitando tanto as coisas boas quanto as ruins que vêm com isso.